Olha, agora oficialmente, bom dia. Vamos começar uma aula aqui sobre os 9 aceleradores de crescimento que o GeoJ utiliza. Só que cada um dos 9 aceleradores tem 10 ações. E aí eu vou ter 10 não, desculpa, 7. Então quero passar para vocês hoje aqui, ou vocês vão dando print aí, eu vou passar bem rápido, anota suas dúvidas, porque se eu for parar, eu não vou conseguir passar tudo. E daí, de vez de uma aula, vai se transformar em 3 aulas. Isso não teria problema, mas a gente tem muito conteúdo, muitas outras coisas para falar. Então, seja bem-vindo, Nicolas, grande Nicolas. Então, beleza, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Aí. Ô, Victor, precisa liberar para mim, tá? Liberar. Estão vendo minha tela aí? Sim, Zé. Sim. Uhum. Então, beleza. Gosto sempre de começar com uma frase do livro que eu li hoje, né? Estou lendo o livro do Zé Roberto Marques, Viva o Perdão e a Alta Aceitação. Eu considero o perdão dentro da tríade do que eu aprendi como caridade, que é benevolência, perdão e também indulgência. O perdão é uma das mais fortes caridades que a gente pode fazer. Então, muita gente fala assim: eu vou fazer doação, vou ajudar os outros, eu vou fazer, e não perdoa aquela pessoa que está do seu lado. Isso é realmente um problema, porque, enfim, você tem que primeiro fazer o que você pode para as pessoas que estão ao seu lado, para você poder ajudar as pessoas que estão longe de você. E se autoaceitar, um dos pontos que eu também levo em consideração é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então primeiro você precisa se amar, você entender que você precisa aceitar do jeito que você é, com as qualidades, com os efeitos do jeito que você é. Então, parece que é uma frase, mas ele tem uma questão muito profunda e daria para fazer uma aula só disso, do que eu gosto de falar. Mas vamos lá. É isso, viva o perdão e a autoaceitação. Eu vou falar sobre os 9 aceleradores de crescimento. Isso, dentro disso que eu vou falar aqui, ele tem movimento, reputação e execução. Primeiro, os 7 conhecimentos. Comunicação clara, aquilo que você pode falar da maneira mais simples possível, porque às vezes aquilo que você conhece não está muito longe daquela pessoa que está te escutando, então tem que ser muito claro. Tem que ter uma persuasão ética. A gente sabe quais são, ou pelo menos deveria saber quais são as chaves de persuasão. Se a gente pegar lá os gatilhos mentais, como escassez, como reciprocidade, como autoridade, como outros gatilhos mentais, não lembro agora, mas assim, se você pegar lá no GPT, ó, quero 20 gatilhos mentais, ele vai te dar os 20 gatilhos mentais, quais são os 5 principais que você vai ter ali. Então, sempre persuadir, não levando para o lado que pode prejudicar ou só para o seu interesse, mas não. Mas, na verdade, o interesse de todo mundo que está à sua volta. Decisão rápida, e decisão rápida leva a ação rápida também. Não necessariamente a gente toma decisão. Quando a gente toma decisão rápida, a gente toma a decisão certa. Só que quem disse que se você demorar para tomar uma decisão, essa decisão vai ter que ser aceitada também? Então, decisão rápida é entender os prós e contras e seguir naquilo que você está sentindo ali no momento. Isso aí pode mudar com o tempo, mas decisão rápida também é um acelerador. Emoção equalizada, né? Não ser muito emocionado, isso é uma das coisas que para mim é mais difícil. Para quem sabe, eu sou. Tem gente que não liga muito, eu me identifico um pouco com isso, né? Eu sou de peixes. E é só cair uma folha de uma árvore, eu já começo a ficar emocionado. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de equalizar minhas emoções, mas uma das coisas que
que ele diz que é importante. Execução disciplinada, a gente estava fazendo um treinamento de liderança com o André Giroto, inclusive vou trazer ele aqui para dar uma palestra para vocês. O cara é muito fera, ele tem um livro que é Liderança 10x e é sensacional. Uma execução disciplinada faz parte do nosso crescimento. Estratégia prática, quais são os próximos passos, inclusive até utilizando da execução disciplinada para que essa estratégia prática funcione e aprendizado constante. 7 competências. Olha só, o que que você precisa para ter um crescimento acelerado? Palestrar bem, mas eu vou palestrar onde? Bom, primeiro, entenda que você precisa ter uma palestra. Todo mundo, você já viu alguém ter um grande sucesso ou ser autoridade no seu segmento e não dar nenhuma palestra? Muito difícil, né? Então, mas eu não tenho palco. Calma, vai ter. Mas para isso você tem que realmente treinar para que as coisas aconteçam para você no seu tempo e quando você realmente estiver preparado. Mas você precisa ter essa ideia que precisa palestrar bem. Negociar firme, putz, isso aí também para mim é um pouco mais difícil. Sou o coração meio mole e aí às vezes eu penso mais na concretização do negócio do que no resultado financeiro do negócio ali para mim naquele momento. E isso para mim é uma competência que eu preciso evoluir bastante. E uma das coisas que eu coloco aqui, nem tudo que eu coloco são coisas que eu estou fazendo, tá? Muitas vezes são coisas que eu quero fazer. Então, eu não sou hipócrita de falar que eu faço tudo aquilo que eu coloco aqui. Não, algumas coisas eu estou aprendendo. E, aliás, eu aprendo mais do que muita gente quando eu falo, porque os ouvidos que estão mais próximos da minha boca são os meus. Então, eu aprendo, eu estudo para poder falar, fazer isso aqui para você. Não só participei da mentoria, mas eu peguei, analisei e coloquei aqui para vocês da maneira que eu entendo. Uma escutativa, então, uma competência impressionante é uma escutativa. Você vê muitas das pessoas que têm uma, uma autoridade, eles têm uma reputação grande, eles escutam muito bem a audiência deles. Então, não é só escuta, né? Não é só, não entra no ouvido, sai pelo outro. Ele entende aquilo que a audiência ou quem está conversando com ele, ele quer dizer, para poder tomar uma decisão e seguir. Liderar equipes, uma coisa que eu busco melhorar cada dia, busco fazer com que meu time entenda o que é liderar equipes e times. Vender valor, então, quando a gente fala assim, sair do preço, entender que você vende valor, por exemplo, quando você vende uma mentoria, vende um curso, ou vende qualquer tipo de serviço, você não vende o serviço em si, você vende a possibilidade daquela pessoa, daquela empresa estar num lugar diferente. Eu vendo franquia, tá? Então, eu não vendo franquia, na verdade, eu vendo uma possibilidade da pessoa se transformar através daquilo que eu vendo. Então, eu estou vendendo, quando eu falo isso, eu estou vendendo valor. Por exemplo, a Marise, ela tem dois negócios aí que são fantásticos. Ela vende viagem. Não, ela não vende viagem, ela vende a experiência da viagem de uma maneira completa. Também tem um negócio de investimento em ouro. Então, ela não vende ouro, ela vende a possibilidade da pessoa ter um investimento de valor e também alguma coisa que possa ser de longo prazo, uma segurança para aquela pessoa. Então, vendeu o valor em si e não o próprio serviço. Isso eu falo muito na nossa rede. Não venda serviço de marketing digital. Isso não. Quando você vende serviço de marketing digital, você começa a concorrer com outras agências. Quando você vende a possibilidade de se tornar uma empresa melhor, ter mais qualidade naquilo que ela demonstra para o cliente. Então, e principalmente conseguir faturar mais através disso, aí a gente está vendendo valor. Tem também criação de relevância. Como a gente cria relevância? Bom, primeiro, você só cria relevância se você tiver frequência. Então, não adiantaria, por exemplo, eu criar um conteúdo importante por semana, porque eu também não conseguiria criar uma relevância grande na vida das pessoas, porque eu só apareço muito pouco, ou muitas vezes eu nem apareço. Então, para criar relevância, não adianta, você precisa fazer com que você apareça.
E já faço uma pergunta aqui. Quem criou relevância hoje no Instagram, através dos stories? Eu criei aqui, ó. E já teve. Esse Stories aqui, mal começou o dia, já atingi mais de 140 mil pessoas. Pô, assim, mil pessoas, não, 140 pessoas. Mas mesmo assim, ó, estou criando relevância para eles. Eu dei uma mensagem lá de motivação, de continuidade, de desafios. Então, esse tipo de conteúdo que você vai compartilhar ali tem que ser importante e tem que ser frequente. E saber perguntar certo. Uma das coisas que o podcast me ensinou é saber perguntar. E saber perguntar é mais importante que saber responder, por incrível que pareça. Por quê? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Eu vou fazer uma pergunta que às vezes vai deixar um incômodo. Vou fazer uma pergunta que às vezes o cara vai precisar pensar e que não vai saber responder. Fiz uma pergunta para o Kiso. Kiso, para quem não sabe, maior autoridade do marketing digital do Brasil, na verdade, de dados de mídias sociais do Brasil. E o Kiso, ele ficou, pô, eu falei assim, qual é um erro recorrente? E a gente, quando eu falo assim, erro recorrente, se eu cometo erro, eu não estou aprendendo. Não, às vezes tem coisa que eu sei que está errado e eu não consigo arrumar, eu vou arrumando, enfim. Por exemplo, daí ele ficou tão pensativo na hora que ele falou assim, não, fala o seu aí. Daí eu falei assim, ah, eu me organizo, eu tenho uma agenda, mas para eu seguir a agenda é extremamente difícil, para que eu possa cumprir com todos os meus compromissos. Ah, entendi. Daí ele respondeu. Então, a pergunta, muitas vezes, quando a gente pergunta certo, faz com que a pessoa mude a chave e saia daquele quadrado, daquela zona de conforto que ela estava, né? 7 compromissos. Formar pessoas. Ô, Rodrigo, já levantou a mão? Vou parar aí para poder escutar. Quem quiser, só levanta a mão aí, que estou vendo aqui do lado. Eu abro para vocês. Pode Voltando, falar. bom dia. Você Bom pode dia. voltar o slide anterior rapidinho? Sim, Eu gostaria muito que você detalhasse um pouco mais o número 5, vender valor. Você sabe que essa aí é a minha dor, né? sim, sim. Absolutamente. Não só sua, tá? Não só sua. É, de muita gente, é. Então, a questão de vender valor, ela vai também na. Eu posso colocar aí o item 3, escuta ativa. Então, e saber perguntar certo. A partir do momento que você começa a perguntar mais sobre aquilo que a pessoa faz, quais são os desejos, quais são as ambições, aquilo que ela busca no negócio dela, você começa a entender o que que ela valoriza. E daí você começa a vender o caminho para ela chegar nesse valor dela. E não falar, ó, eu estou vendendo para você tantos posts, ou tanto, ou tráfego pago, ou uma gestão de conteúdo nesse sentido. Porque senão a pessoa vai começar a comparar você com outros. Você, mesmo assim, você corre risco de ter comparação, começa a ter, sim, óbvio que corre. Se a empresa estiver muito focada no preço que ela vai pagar, não vai muito ver no valor. Mas também, Rodrigo, vai dentro de uma linha que a gente chama de ICP, né? Qual é o cliente ideal? Quando você busca um cliente e começa a demonstrar para ele o valor em si, e às vezes ele não enxerga, fica muito claro que aquele não é o seu cliente. E tudo bem, faz parte, porque se você for querer atender tudo, você vai vender valor e o cara só compra preço. Vai vender valor, o cara compra preço. Vai vender valor, o cara compra preço. Cara, precisa sair desse mercado, precisa buscar outra estratégia para poder te colocar na frente de outras pessoas para que as coisas aconteçam. A gente fez um post, até elogiei meu time pelo roteiro, e olha, eu não fiz todo o roteiro, a gente utiliza muito o GPT para fazer isso, tá? Eu fiz um post na agência hoje que faz um sentido, vai fazer sentido, tá? Isso pode ser uma roubada e eu vou te explicar por quê. Uma roubada
Você não quer uma agência. Dependendo de indicação para o seu negócio, pode ser uma roubada e eu vou te explicar por quê. Se você vende muito através de indicação, isso é um bom sinal. Sinal de que você presta um bom serviço. Só que vai ter um momento que essas indicações podem parar. E aí, como que você vai aumentar as vendas, aumentar o lucro do seu negócio? Primeiro, tendo uma estratégia de marketing digital. Olhando o seu posicionamento no Instagram, no Google e em outras mídias que podem atrair de fato clientes e podem gerar melhores vendas para o seu negócio. Só que é difícil fazer sozinho, né? Busque uma agência de marketing digital qualificada para isso. E se você não tem uma agência de marketing digital para te ajudar nessa jornada, conheça a Guias, que é uma rede de franquias de agências de marketing digital com 28, dependendo de indicação. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não, em nenhum momento falei de tráfego pago, em nenhum momento eu falei de conteúdo, de SEO, não falei isso. Eu falei sobre um posicionamento. Ele tem uma estratégia. A estratégia dele é vender através de indicação e essa estratégia vai ficar difícil. Pô, como que ele faz isso? Então, eu ensinei, entreguei valor. O cara falou, pô, legal. E aí fica uma dica. Conhecer a guia como um ponto. Então, é entendendo isso e construindo um pouco desse conteúdo para poder te ajudar. E, cara, vamos lá, o GPT faz E aí, vários roteiros que a gente está colocando ali. o cliente pede a proposta comercial, em algum momento você vai ter que descrever o que você vai fazer. Sim, Mas aí você não pode detalhar o valor, o preço dos serviços que vão ser prestados, um valorzão. Nunca detalhar, ó, SEO, R$ 1.000, tráfego pago, R$ 1.500. Nunca detalhar assim, o que você está propondo. você pode detalhar, mas lembre que quando você detalhar, você não está detalhando o serviço em si, você está detalhando a estratégia. A estratégia é essa, porque não vem só o serviço, vem um valor que chama Rodrigo Carvalho, pensando em estratégia para que o negócio funcione. Então, você tem que ressaltar isso aqui, ó. O serviço, cara, qualquer um pode fazer, só que muitos dos serviços não tá levando o Rodrigo, não tá levando o Clemente, não tá levando outras coisas, né? Levando para outras situações, por exemplo, Você franquia. está falando para fortalecer o brand, né? Para a marca Exatamente. mesmo, assim, né? Exatamente. Então, se você não se der o valor, o cara não vai dar. Cara, não, mas se eu tenho mais barato, cara, esquece, eu não. E aí eu sempre joguei contra ele. Eu falei assim, viu, não tem gente que faz mais barato que você, o seu serviço? Tem. E qual a sua opinião sobre ele? É ruim. Então você já respondeu. Então, assim, joga de volta para ele essa argumentação sobre estar caro ou tal, porque assim, você não está vendendo serviço, estou vendendo valor estratégico do negócio, de levar do ponto A para o ponto B. Beleza. Beleza? Fonseca, você também levantou a mão? Não, ia fazer só um comentário, Zé, que uma boa técnica para trabalhar com geração de valor é o spin selling, né, cara? Sim, Conteúdo do Neil Heckman, cara, que tem muito de você ter um discurso proativo e entender o que é valor para a pessoa e transformar a sua oferta, tal. É um tema sim. legal aí para a gente abordar a qualquer hora. Beleza. Vamos trazer também. Então, formar pessoas é o que eu busco fazer a todo momento, sem medo de que essa pessoa saia, né? Eu vou formar, essa pessoa vai sair. Assim, se você não formar, ela ficar, essa é mais tradicional, que é de fato uma das coisas que a gente precisa entender. As pessoas estão de uma maneira passageira. Agora, você imagina, eu já tive mais de 160 colaboradores que passaram pela Guias e muitos construíram muita coisa que em algum momento precisaram sair. Já tive sócio durante alguns períodos que saíram. Então, a questão é, enquanto ela está comigo, ela tem que ser formada. E se a minha formação ela faz com que ela bate no teto aqui e ela vai ser melhor paga em outro lugar, ok, cara. Cumpri meu papel, vou treinar. E aí, um dos passos, muita gente me fala, né? Cara, tá difícil contratar, a gestão de pessoas é difícil. Bicho, vamos lá. Bicho é uma expressão dos anos 80, né? Meu pai falava bicho. Bicho, o negócio é o seguinte, você tá no jogo para jogar. E você já sabe que o jogo é assim. Você já sabe que as pessoas não são fáceis. Você já sabe que não é fácil contratar. E tá reclamando por quê? Pô, esse é o jogo. Então você vai jogar lá, porra, vai jogar futebol, pô, daí
Tem uma bola atrapalhando você. É bola, pô. Bola você tem que fazer, você tem que se adaptar. Você vai reclamar do seu, mas aquele cara tá me marcando. Pô, é o jogo. É o jogo. Você contratar pessoas. Mas tá difícil contratar. Ah, geração Z é difícil. Não é difícil. Você precisa entender. Ah, mas ele vai sair. Você já sabe que ele vai sair. Você já sabe que ele tem esse comportamento. O que você pode fazer para poder atrasar um pouquinho esse comportamento? Beleza, faz. Mas não reclama. Tá no jogo. E aí o cara fala assim: não, tá difícil contratar. Não fala que tá difícil contratar. Fala que tá difícil pagar o quanto as pessoas merecem. Porque o cara sabe o que muito empreendedor quer? Ele quer aquele cara que vai ficar legal e paga R$ 2.000. Não vai ter. Eu tenho um colaborador que eu pago R$ 2.000, que eu gostaria de pagar mais, mas eu preciso pensar na viabilidade do negócio. Então, muitas vezes não está difícil contratar. Muitas vezes está difícil criar uma viabilidade de negócio para contratar pessoas diferenciadas. É isso. É o jogo, é o jogo. Não reclame, só faça. Revisão de metas, isso deve ser um compromisso constante. Eu vejo e converso com meu time a todo momento sobre as metas. Estamos atingindo, não estamos atingindo? Quais são suas metas? Como que isso funciona? Não adianta você estabelecer a meta no começo do ano e não rodar. Consumir qualidade. Então, quem que você escuta, qual é o ambiente que você está, como que você, quando você está no YouTube, você está vendo o quê? Né? Quem são as pessoas que estão no YouTube que você está escutando? São pessoas prósperas ou pessoas mais ou menos? Ou você está vendo só sobre política? Tome cuidado com isso. Exercitar o corpo, assim, saúde, família, trabalho, não inverter a ordem. Inclusive, a nova temporada da Trinca fala sobre a ordem. A ordem é essa: saúde, família e trabalho. Sem saúde, você não vai conseguir ajudar a sua família. Sem família, não tem trabalho. Ou você tem e vai ser deficitário no final da sua jornada. Então, todo mundo tem aqui a principal, na minha concepção, tá? Posso estar errado, e é a minha principal profissão aqui não é ser empreendedor. Aqui eu falo na terra. A minha principal profissão é ser provedor dos meus filhos, é criar pessoas melhores do que eu para o futuro que eu acredito que eu quero para a terra. É isso. Mas tá óbvio, eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que ser um bom marido, eu precisei ser um bom filho, eu quero ser um exemplo para as pessoas que estão do meu lado. Beleza, mas se não tiver um corpo legal, não vai nada. Recuperar energia. Então, você está cansado, em vez de você desistir, você só descansa, tá? Tá cansado, descansa. Não desiste. Eu vou falar, acontece muito. Eu não penso em desistir do meu negócio em si, mas eu penso às vezes em desistir de projetos que eu estou lançando que precisaria ter uma uma força a mais. E aí eu descanso. E aí eu falo, não, vou seguir no projeto. Então, essa é uma questão. E uma coisa bem interessante, você já tem um negócio consolidado, é muito difícil você começar um negócio novo do zero, porque esse negócio já está lá. E aí você vai começar um negócio novo do zero. Por exemplo, você tem um negócio lá que fatura 40, 50 pau. Pô, você vai começar um negócio novo do zero, vai começar a faturar 2.000. E daí a atenção desse cara aqui vai tirar daqui. Só que esse negócio aqui às vezes tem potencial de faturar 100, 200 mil. Então, isso é uma coisa bem complexa. Então, precisa recuperar energia para não falhar e desistir antes da hora. Planejar e executar, assim, não adianta só planejar e não adianta só executar. Precisa ter os dois juntos e refletir sobre os erros, né? Onde que eu errei, de que maneira eu errei, se é alguma coisa do jogo, né? Que é, por exemplo, um colaborador da geração Z saiu. Onde que eu errei? Será que eu errei efetivamente? Ou será que é o jogo assim? Mas eu costumo dizer que aqui mais vale o espelho do que a janela, tá? Refletir sobre erro, mais vale o espelho do que a janela. Você olha para o espelho quando você erra, e não para a janela. A janela você terceiriza é o ambiente, são as pessoas, é o negócio, é tudo menos você. Então, refletir sobre os erros é olhar no espelho. Experiências, né? Desafio físico. Então, já fez um desafio para você mesmo, onde você consiga completar?
por exemplo, esse mês eu vou pelo menos 15 vezes na academia. Esse mês eu vou fazer uma corrida de 5 quilômetros, ou vou dar uma pedalada aí, vou treinar 10 vezes pedal para poder fazer um pedal mais longo. Então, desafio físico. O meu desafio é no diário. Eu tenho um dia sim e um dia não de treinamento, onde eu treino calistenia e exercício de força na minha própria casa. Eu treinava, olha só, eu treinava todos os dias. Eu passei 2 anos treinando todos os dias. Me encheu de lesão. Fiquei com dor em tudo com articulação. Pô, preciso dar uma maneirada. Então, agora é seguir o padrão. Esse é o meu desafio. Qual é o seu desafio? Quantas vezes você de fato se colocou para fazer alguma coisa que faça diferença? Networking, inclusive eu vou fazer uma sessão diferenciada para vocês, né? Muito provavelmente essa semana ou na outra eu já vou colocar aqui onde eu quero que todo mundo treine o network, como que você vai fazer o network. Então vamos colocar valores, intenção específica para o network de vocês, como vocês vão valorizar a presença de vocês nos locais. E aqui eu tenho uma coisa bem interessante. Não sei se eu falei para vocês. Acho que já falei, acho que foi na última aula. Tem que ser servidor. Network, você não faça network para vender nada. Faça network para poder agregar. Em algum momento você vai chamar atenção e as pessoas vão olhar para você. Se você for fazer network para vender, você vai ser o cara chato. Network não é venda direta, network é colaboração. Mudar o contexto, mudar o ambiente de vez em quando. Então, por exemplo, eu percebo um dos grandes erros meus é olhar que eu fiquei muito tempo num ambiente muito legal. E por isso que eu acredito que tenha sido meu erro, que é da BF. Então, pô, fiquei muito tempo, fiquei 15 anos, na verdade, 13 anos só frequentando, assim, só não, vai, mas 85% dos eventos que eu ia eram da BF. E aí você acaba ficando numa zona de conforto, network fica. Pô, obviamente que eu tenho um negócio que eu gero através disso, gero. Por exemplo, a gente tem uma das grandes óticas do Brasil gerado através de um ambiente da BF. A questão é que tem que mudar. Então, eu participei do ano passado desse do Joel J. Esse mês e o ano que vem eu estou no G4 Club para poder mudar esse ambiente, mudar o contexto, onde que eu estou. Servir gratuitamente, já falei, é uma questão do network, conversas difíceis com as pessoas que você tem, então, a experiência que você precisa criar. Embaixador de uma causa. Então, qual a causa? Então, quer ver um exemplo de um embaixador que está arregaçando aí nas redes sociais? O Felca. O Felca, ele colocou uma causa, a causa dele era o quê? Falar que as redes sociais têm um algoritmo que ajuda a pedofilia. Foi isso que ele fez. Olha só, ele acabou de receber, eu vi, se você olhar lá no Instagram dele hoje, ele acabou de receber o título de embaixador, uma homenagem lá da Associação dos Psicólogos. Enfim, ele pegou uma causa. Por que não pegar uma causa para vocês? Não, eu tenho. Eu tenho uma causa que eu trabalho já há 15 anos, que são os velhinhos aqui do Lar de Idosos Emmanuel. É muito próximo aqui, mas eu frequento lá há 15 anos. Então, eu sou embaixador, eu não tenho título, não me deram embaixador da causa. Eu me considero embaixador. Tudo que eu faço em prol dos velhinhos lá, quando eu tenho. E uma das coisas que é importante, né? Quando a gente fala em benevolência, doar para as pessoas, doar, muita gente acha que é mais importante doar aquilo que a gente tem de sobra, né? Sobrou, eu vou lá e dou. A grande questão é o seguinte: você tem que doar o que é mais precioso para você. Sabe o que é? É tempo. Porque dinheiro a gente doa da nossa sobra, que sobra. A não ser que você seja a viúva lá do óbolo da viúva que daquele passagem de Jesus, onde ele fala
Essa doou mais do que todo mundo, porque ela deu não da abundância, ela deu daquilo que ela realmente tinha e precisava. E sabe como que você faz para completar o óbolo da viúva? Doar seu tempo em prol de uma causa que vai te ajudar muito, 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 muito. Você vai ver pessoas piores do que, em situações piores do que vocês. Emergir em culturas diferentes, eu acho que entender os ambientes diferentes, entender outras pessoas, outros pensamentos, se for através de viagem ou se for através de estudo, leitura, isso também é importante. Como que, por exemplo, o americano pensa, como que o europeu pensa, como que, por exemplo, muita gente fala assim, eu tenho aquela assim, ilusão romântica da Itália, eu quero entender como funciona a cultura dos caras. Ah, pô, você vai ver, se você começar a estudar, não precisa ir até a Itália, não. Você vai ver que a cultura deles é completamente diferente da nossa. Completamente diferente. Inclusive, as leis trabalhistas são mais rígidas, né? Gera um custo maior lá do que aqui. Então, precisa entender para você poder, de alguma maneira, ter uma experiência diferenciada em relação aos outros, né? E não é uma competição com os outros, é uma competição com você mesmo, né? Como que eu vou fazer isso? 7 domínios, a gente fala aqui de domínios em relação a alguns pontos tecnológicos, IA, que você possa investir aí algum tempo estudando IA todos os dias, não só usando o GPT, mas como que outras ferramentas podem te ajudar, ferramentas gratuitas, enfim. Costumo dizer que se você não tiver pelo menos 5 acessos no GPT ou alguma ferramenta parecida como Gemini, outras como o Claude, cara, alguma coisa você está errando. Então, acessa e trabalha isso. Entender de copy, que é você poder, de alguma maneira, mostrar uma persuasão melhor em relação àquilo que você está vendendo e aquilo que você quer vender. Então, você muda, por exemplo, essa concepção de vender produto ou serviço para uma concepção de vender experiência, vender resultado, através de uma copy. Então, um copy é que você pode fazer. Tem uma tem uma questão que muito fala, os copywriters vão morrer. Não, não vão morrer, né? Porque hoje em dia a GPT já faz copies muito boas, mas tem o entendimento de qual copy você vai utilizar, de como que você vai utilizar isso. Por exemplo, eu posso agora entrar no GPT e falar assim, me dá 5 copies para eu poder, 5 copies persuasivas para que eu possa vender serviços de marketing digital, por exemplo, é, através de agregando valor e não falando sobre produto em si. Pô, ele vai te dar várias copies, sabe? Mas você precisa entender qual é aquela que casa com você, qual que é o seu entendimento, como que isso vai poder impactar o seu cliente. Você entender um pouco sobre tráfego, e a gente vai ter curso sobre tráfego aqui. Estamos ajustando, eu vou ter uma surpresa em relação ao curso de tráfego. Mas, poxa, o que a Renato, o Fernando, que o Fonseca, o Rodrigo já trabalha com isso? Eu estou falando de algumas pessoas que estão aparecendo para mim aqui, tá? Precisa entender sobre tráfego. Cara, precisa entender sobre tráfego pago. Não tem saída. Precisa entender. Precisa fazer, precisa operar? Não. O que você não pode ficar é na mão do gestor de tráfego. E eu falo que a gente faz gestão de tráfego aqui, a gente treina gestores de tráfego, que são os nossos franqueados, só que tem um ponto importante. Todo empreendedor precisa saber de tráfego pago para não ficar na mão. Precisa saber discutir o que está funcionando, o que não está funcionando, a estratégia da agência lá que vai operar o negócio. Será que vai funcionar ou não? Né? Precisa opinar nisso, porque custa dinheiro. Precisa entender que design é função, design não é uma coisa bonita, design precisa levar autoridade, precisa levar ao clique. Se não tiver clique, não rolou, não funcionou. Então, o design não precisa ser bonito, o design precisa ser funcional. Funcionou, eu consegui, através do design, mostrar aquilo que eu quero mostrar. Difícil. Difícil se você não souber disso. Agora, como que você pode fazer? Vai lá. Hoje tem, se a gente pegar a ferramenta que é o Canva, e a gente tem curso de Canva gravado, tá, gente? Se vocês quiserem um curso de Canva, é só falar, a gente manda para vocês.
para vocês entenderem como funciona a ferramenta. Tem muito IA já integrado ali, então pode te ajudar nesse design de função. SEO, SEO é como você otimiza aquilo que você produz para o Google. Mas eu não vou ser operador de SEO. Ninguém está falando que você precisa ser. Mas quando você vai fazer um título para uma matéria ou para um blog, ou você vai fazer, por exemplo, um vídeo para as redes sociais, ou vai gravar no YouTube. O Fonseca falou, eu estou pensando em fazer um canal. Beleza, sabe o que precisa? Dentro do vídeo, um canal para podcast. Dentro do vídeo, você precisa falar algumas palavras-chave que vão te levar a ser encontrado. Quando você sobe um vídeo no YouTube, ele lê todo o conteúdo. Ele escuta, né? Ele transcreve e lê. E ele vai indexar muito mais pelo conteúdo do que pelo título. Então você precisa entender um pouquinho disso. Mas não vai ser operador. Não, mas precisa entender o que é SEO, como que funciona, como que você pode, de alguma maneira, posicionar melhor sua empresa. Vai com... E necessariamente, você, se não for especialista nisso, é muito bom que você contrate um especialista, mas é importante que você saiba. Entender um pouco do e-commerce, como que funciona, quais são as estratégias mais funcionais. Me vem na cabeça agora o TikTok. O TikTok está arrebentando no e-commerce. Quem acessa o TikTok pode entender que vai ser uma das plataformas que preocupa, por exemplo, o Mercado Livre. A nova geração está acessando muito o TikTok. E esse TikTok onde as pessoas trabalham no UGC, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, que é o seguinte, ó, eu comprei essa garrafa. Olha, acabou de chegar essa garrafa aqui, ó. Essa garrafa vem com guias, mas ela é fantástica. Nossa, acabei de chegar. Deixa eu tomar um gole. Hum, a água fica mais gostosa nessa garrafa. Quer comprar garrafa? Clica aqui embaixo. E aí a pessoa, o que que ela é? Ela é afiliada desse produto. Então a pessoa clica e compra esse produto. E sabe de uma coisa? Você tem milhares de produtos no TikTok onde você vai poder ser afiliado, qualquer um pode ser afiliado, pode fazer uma compra. Você vai lá, às vezes você é afiliado, você ganha até de bonificação o produto chega na sua casa, você faz um criativo, ou um criativo, não, um vídeo de abertura, né, o unboxing, e aí você fala, pô, você gostou? Clica aqui e compra porque o preço está diferenciado. Pô, acabou. Isso é uma estratégia de e-commerce atual. Você precisa ficar por dentro. Vai saber operar o e-commerce se você trabalha com serviço? Não, mas é importante você saber como que está funcionando. E a análise de dados. Então, quais são os dados que fazem com que você entenda que sua empresa ou seu negócio está indo para frente? Quais são os números? Aí a gente pode colocar os KPIs, né? As chaves de performance que são importantes para o seu negócio. Então, esses são os 7 domínios que você precisa ter para ter o acelerador. Não sei se vocês estão anotando ou não, mas como tem bastante conteúdo, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar esse slide com vocês para vocês poderem pegar. 7 conquistas, ter saúde plena. Tá bem de saúde? Porra, baita conquista, né? Porque sem saúde a gente não tem absolutamente nada. Lembrando, saúde, família e trabalho. Tempo de qualidade para a família. Então, ter uma família é ter tempo de qualidade para a família. Não é necessariamente ter muito tempo, mas é quando você tem tempo, você está de fato presente ali. Ser um tempo de qualidade, afastado do celular, afastado de qualquer outra coisa, que isso é importante. Daí, audiência real, seja quando for que você vai lá e faça o stories. Eu acabei de fazer o stories, aí só 20 pessoas me viram lá. Cara, essa é sua audiência real, beleza? Então, você saber que isso vai aumentar, saber que isso é verdadeiro ou não, vai de tempo, vai de você interagir nas redes, começar a entender como que funciona o jogo por trás do jogo dessa audiência e modelar. Quem é que está funcionando? Quem é aquele influenciador que você está vendo que está legal? Pô, eu sigo muito esse cara. Então, vai lá e faz o negócio acontecer. Relevância percebida. Quando eu tenho relevância percebida, quando eu vejo que aquilo que eu falo as pessoas seguem. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que
tá sempre junto comigo. Tem muita gente aqui que está fazendo aquilo que eu faço, que eu falo. Mas esse cara, se eu fizer uma reunião com ele, é uma reunião atrás da outra que ele faz as coisas que eu falo, que chama Clemente Suzuki, nosso franqueado lá de Campinas. É um cara que, eu não estou falando dos outros, tá? Eu não estou falando que ninguém aqui faz, estou falando que ele se destaca, porque de uma reunião para outra ele evolui, ele aplica. Então eu falo, para esse cara eu tenho uma, ele percebe relevância em mim. Então quando você consegue influenciar pessoas que são seus clientes, de fato você está aumentando a sua relevância. Finanças sólidas, que são o seguinte: A menos B igual a C, precisa sobrar, né? Eu não vou falar para vocês o quanto que vai sobrar, mas quanto mais você segurar as pontas e tiver o seu negócio ou as suas finanças pessoais em dia, melhor você vai se desempenhar, né? Essa é uma conquista, não é para todo mundo, né? Assim, 80, 90% dos brasileiros hoje estão endividados. Se você já não está endividado, pô, legal. Então, buscar isso como uma meta. Eu preciso ter finanças sólidas. Como que eu vou fazer isso? É o tempo, é a mudança de trabalho, é o que que eu vou fazer, é a minha postura na internet, é cobrar mais caro, é buscar novos clientes, é o que que eu posso mudar para ter finanças mais sólidas para poder crescer nisso. Posicionamento intencional. Então, você vai num evento, você vai tirar uma foto com um influenciador. Não é por acaso. Não é por acaso. É intencional. Eu vou fazer um post dessa maneira. Tem que ser intencional. Eu vou fazer um post só para poder impactar esse cara que está falando de dificuldade. Por exemplo, fiz um post, esses stories que eu comentei com vocês hoje, onde eu faço só uma foto e coloco um texto. Eu falo, empreendedor, dias difíceis fazem parecer que nada vai se encaixar, mas é justamente nesse ponto que você precisa confiar. Continue firme, porque o caminho vai se abrir, a clareza virá para quem não desiste. Por que que eu coloquei esse post? Por que eu coloquei esse conteúdo? Porque eu quero que as pessoas que precisam desse tipo de inspiração comecem a me ver de uma maneira mais inspiracional. E é isso que eu faço. Então, eu sou intencional quanto a isso. As pessoas que eu convivo no meio tanto da BF, do Joel, é intencional. Eu gosto delas também, mas não é porque eu gosto delas, é porque eu quero parecer e quero ser aquilo que eu tenho como objetivo e eu mostro isso para os outros, né? Então, tem aquele negócio, se você precisa, se você não é tão bem sucedido assim, você precisa fingir que você é, para você mesmo, não para ninguém, porque você fingindo que você vai mudar de postura. Olha só, olha que interessante. E aí, impacto direto. Então, quais são as ações que você faz em prol dos outros que você consegue ter um impacto? Você fez uma ação beneficente, você fez alguma coisa que as pessoas, de alguma maneira, mudaram a maneira de pensar através de uma conversa com você. E esse é importante. Uma das coisas que eu costumo dizer é que para você ter um impacto na vida você tem impacto na vida de uma pessoa, muitas vezes você não precisa ser aquela pessoa, óbvio, você não precisa ser aquela pessoa, você não precisa ter passado ou estar passando por aquilo que aquela pessoa está fazendo, mas você precisa ter uma visão de fora. E essa visão de fora, muitas vezes, vai fazer com que ela fale, pô, ela gere mudança. Porque muitas vezes, hoje, e eu falo muito disso, a grande maioria das pessoas que estão aqui já passaram, ou eu já passei pelo caminho delas, e, e eu construí alguma coisa, né? 28 anos, né? Não é pelo meu patrimônio, mas é pela minha conquista de pessoas que me seguem. Então, a minha principal conquista é ter na nossa mentoria aqui mais de 30 pessoas, né? Algumas, essa semana a gente já vai ter mais, a gente vai ter algumas pessoas bem relevantes entrando na nossa comunidade agora. Então, para mim, o meu principal ponto é isso, é conseguir trazer as pessoas. Esse é o meu impacto direto. Você precisa entender qual é o seu impacto direto na vida das pessoas.
E através da minha história eu tenho conseguido fazer isso, caminhando, aprendendo. E, mais uma vez, intencional, não é de uma hora para outra. 7 perfis que a gente precisa modelar. Pessoas que têm escala exponencial. Quem cresce e não para de crescer. Qual é o melhor caminho para poder ter uma escala exponencial? Posso falar? O melhor caminho de escala exponencial, seja qual é o seu negócio, é a área educacional. Se você tem um negócio, por exemplo, o Rodrigo Carvalho tem uma agência digital. Eu quero escalar minha agência. Olha, você vai escalar com algumas características, atendendo um nicho mais, focando num nicho, tendo muita autoridade nesse nicho, fazendo palestras sobre esse nicho, aí você vai conseguir escalar, beleza? Mas a outra maneira de você escalar é você ensinar aquilo que você sabe. Então, ó, apareceu para mim o Nicolas aqui que levantou. Cara, o cara tem um conhecimento aí de planos de vida, ele vai até comentar um pouquinho agora o que ele faz, mas o negócio dele é escalável, pode vender bastante. Só que se ele for para a área educacional, o negócio pode potencializar ainda mais, ainda mais. Bom, enfim, Nicolas, abre o microfone aí. Bom Pode dia, falar mesmo. bom dia. Essa fala me pega aqui e eu queria te fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que me provoca. Antes, rapidamente, meu nome é Nicolas Vasconcelos, vendo seguro de saúde no Brasil inteiro, inclusive internacional. Contem comigo no que precisar. Voltando para o tema aqui, eu sempre fico apreensivo. É melhor vender conhecimento, então eu te ensino a resolver tal coisa, ou melhor, vender um SaaS ou uma terceirização de serviço que resolve essa coisa. Porque meu sentimento com o infoproduto, e aí, desculpa abrir o coração aqui, Zé, é que o infoproduto, ele ensina a fazer. Eu gostaria de ver o mercado de infoprodutos mudando com inteligência artificial, com automação, com tecnologia, ao invés de ensinar a fazer, fazer. Sim. Então, quando eu Bom, penso em escala, eu deixo, meu sentimento é muitas vezes deixar de ensinar, muitas vezes porque eu quero fazer ao invés de ensinar, com automação, com inteligência artificial, com tecnologia. Mesmo eu tendo criado a WeCare Academy, uma, uma plataforma de conhecimento nossa aqui, o nosso sentimento é pedir para a galera que fez o curso, que fez o conhecimento, poder estar habilitada para fazer trabalho freelancer, e aí a gente vai aproximando mais gente, mas o que me pega um pouco no infoproduto, no sistema educacional, é que o meu sentimento, eu não sei o quanto eu estou viajando, por isso a minha pergunta, sim. é que é melhor vender solução do que ensinar a fazer a solução. Por isso que eu estou provocando. Não, acho que as duas coisas são interessantes. Mas antes de qualquer coisa, eu entendo que esse negócio de infoproduto é realmente. A gente está desenvolvendo alguns infoprodutos até para poder dar apoio mais no nosso programa de mentoria. Então, por exemplo, vai ter um infoproduto lá que você vai se inscrever e vai assistir um curso de tráfego pago, vai ter algumas coisas mais diretas. Mas a grande questão, o que tem mudado muito, e até que está mostrando que as mentorias estão em alta, é que as pessoas precisam de pessoas. Até uma frase do Joel J. Então, é muito mais importante que você dá o conteúdo, é você estar disponível para poder escutar e poder ensinar. É por isso que eu acredito que a nossa comunidade, esse é um compromisso que eu tenho, tá? Eu quero levar isso aqui a 1.000 pessoas. Eu vou levar a 1.000 pessoas. Quanto tempo? O mais rápido possível. Se pudesse em 2, 3 anos, vai ser fantástico. E a questão ela não vai fazer por tudo aquilo que eu tenho gravado. Então, essa aula está gravada, alguém em algum momento vai assistir essa aula aqui. Beleza? Mas não é por essa aula, que é um infoproduto, concorda? Eu podia empacotar só essa aula aqui e colocar como um infoproduto. Mas não é essa a intenção. As pessoas querem estar próximas de um ambiente. Elas querem, então, se você criar um ambiente, elas vão querer estar próximas. Agora, infoproduto é um e-book de 47, é um curso de 97, ou às vezes até uma sessão estratégica com um mentor aqui da nossa rede que a gente vai começar a partir de R$ 97. Então, esse é um ponto interessante. Esse é um ponto fundamental aí para poder entender que as pessoas, para você ter escalada, você precisa ter, entre aspas, um infoproduto, mas um infoproduto que o cara está envolvido diretamente.
Não sei se eu respondi, espero ter ajudado. Então, exponencial, área de educação. Dentro da área de educação, você pode vender um SaaS ou pode vender uma mentoria. Cara, vai depender muito daquilo que você tem. Se já tem um SaaS funcionando, e isso até tem mais conteúdo sobre isso, mas até para uma outra aula, ou até para um bate-papo aí. O perfil dos caras que escalam muito, que cresce muito, focar em equity, focar participação de negócio, não só no negócio em si, ser um investidor, ser um entendedor dos negócios que você participa, porque em algum momento, algum negócio pode valer muito mais do que os outros negócios juntos. Então, entender que equity também faz parte, um ecossistema integrado. Então, isso que eu espero, que eu estou criando. Então, o cara vem aqui na Guias, o que o cara encontra? Ele encontra uma franquia, ele encontra que ele pode empreender, ele encontra uma agência, ele encontra um programa de mentoria. Dentro do meu programa de mentoria, eu vou ter algumas classes. Por exemplo, eu vou ter mentorias que são mais baratas do que essa aqui que eu estou fazendo com vocês, que vão entregar menos, e vou ter mentorias mais caras do que essa que eu estou fazendo. Então, eu vou ter essa transição aqui que vai fazer um negócio completamente diferente, um ecossistema. Vou trazer para vocês aqui próximas palestras, anotem aí. A Como, que é um parceiro nosso, então as condições que a gente tem, que a gente fornece para franqueado, a gente vai ter aqui também, e Nuvem Shop. Estou colocando dentro do nosso ecossistema. Então, esse tipo de situação é interessante. Gestão ágil, que é onde a gente entende que precisa mudar, e esses dias a gente teve um feedback de uma colaboradora, uma excelente colaboradora, mas que saiu e tal. Daí ela escreveu lá, o CEO muda muito. Uma das coisas que eu não tive a oportunidade de falar com ela. Falei assim, eu só estou aqui 28 anos no negócio, porque eu mudo muito. Simples. Então, aquilo que a pessoa vê que é um problema para ela, para mim é uma questão de sobrevivência. Então tem que ser ágil. E eu mudo porque não está funcionando. E eu mudo porque aprendi coisa nova. Então é impossível eu fazer uma mentoria e sair a mesma pessoa. E aí o que vai acontecer? Eu vou sair lá e vou engolir seco? Ou eu vou chegar e vou falar para o meu time, a gente precisa mudar nisso. Vou fazer. Então a gente precisa ter gestão ágil e não ter medo disso, né? Eu preciso mudar e vou mudar, quantas vezes for. Comunicação engajada, saber que as pessoas, quando estão ali com você, assim, trazer as pessoas para o seu convívio. Quer ver uma comunicação engajada agora? Coloca aí, em uma palavra, como está sendo a aula de hoje? Ou, como está sendo a aula de hoje? Fala aí, fala aí. Coloca aí no nosso chat. Quero saber. Ó, transformadora, ótima. Legal, engajei. Uma comunicação onde você traz as pessoas para o seu negócio. Então, exatamente, para o entendimento através da participação. Então, eu ter essa troca aqui é muito legal. Ó, proximidade, muito legal. Influência legítima, então, influenciar através da ajuda que você efetivamente quer dar para as pessoas, então isso faz parte, né? Olha lá, o Clemente, riquíssimas, as aulas estão cada vez mais ricas. Visão, pô, que legal. Muito legal. É isso, engajar as pessoas na sua comunicação. Por exemplo, hoje, mais uma vez, tem algumas coisas que eu falo. Eu falo aqui, as coisas que eu falo é aquilo que eu quero ser, não sou, mas algumas coisas eu faço. Ó. Se você pegar ali, ó, coloquei um elemento de engajamento na minha comunicação e eu tive pessoas que, pô, o cara aplicou ali e engajou. É buscar esse engajamento, buscar essa interação. Por último, execução rápida. Aprendi, apliquei. Aprendi, apliquei. Quando? Ontem. Não dá para ser ontem, então tem que ser agora. Tem que aprender e aplicar. Provas sociais aqui são algumas. Isso é as provas sociais nesse nível que eu vou colocar aqui são do GeoJ, tá? Então, até para mim são difíceis, mas a gente tem prova social e muito. Se você está no mercado há algum tempo e está subsistindo, você precisa criar suas provas sociais. Então, vamos lá. Tem um livro, não sei se alguém aqui
já tem o livro. A gente tem, inclusive, na nossa mentoria, o Eduardo que já tem o Eduardo Macedo, ele tem um negócio chama Você Escritor. Ele tem uma metodologia que ensina você a escrever um livro em 15 dias. Olha só, vou trazer ele aqui para falar também. Então, livro é importante para você ter uma prova social, ter um evento, né, no seu nome, um evento que você realiza. A capa de revista, eu, Joel J, é bem mais fácil. Nunca fui capa de revista, já estive dentro da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mas capa de revista sendo uma prova social legal. TEDx também não, o Joel J já colocou, mas aí que tá. É lá em cima, né? Então eu preciso olhar o exemplo lá de cima. Se eu não tô, eu vou buscar. Pô, ele falou que é legal. O que eu tenho que fazer para participar do TEDx? Tem um livro como organizador. Até a nossa convenção a gente vai ter o livro da Guia-se, que eu organizei junto com os nossos franqueados. Palestrar em um grande evento. Eu estou com uma grande oportunidade aí para poder palestrar num grande evento. E comprovação do sucesso. E no meu caso, comprovação de sucesso são aquilo que eu tenho de melhor. São os meus franqueados, são as pessoas mentoradas nessa comunidade, para que eu possa mostrar. É isso, é isso. Eu não gosto de ficar falando do que eu estou tendo de dinheiro. Não, não gosto. Tem uma vida muito legal, acima da média. Mas eu não fico falando, eu não fico mostrando. Eu sou um cara que gosta mais de mostrar aquilo que eu sou através daquilo do meu trabalho, não necessariamente daquilo que eu tenho. E quem tem e quem mostra está errado? Não, simplesmente eu não gosto muito, né? Chegando no final, 7 contribuições, né? Mentoria gratuita, de repente tem um programa de mentoria gratuita, apoiar projetos sociais, já falei anteriormente, conteúdo gratuito, o que que você dá de conteúdo gratuito antes de você pedir alguma coisa, indicação genuína, então fazer as pontes entre duas pessoas. Ó, ontem, semana passada, teve um cara que, que perguntou lá no grupo de franchising, ó, eu estou precisando de uma empresa de cliente oculto. Poxa, o que eu fiz na hora? Para ele, eu mandei o contato do Bruno, do seu cliente oculto, inclusive ele me convidou para um podcast, e para o Ivan, mandei o contato do Ivan para o Bruno. Então, fiz a ponte. Não quero ganhar absolutamente nada nesse caso, eu quero que os dois ganhem. Abrir a sua estratégia, falar quais são as suas estratégias, como que você faz para poder aumentar a comunidade. Por exemplo, hoje eu tenho aumentado a comunidade muito no meu network. Em algum momento, essas frutas mais baixas vão acabar. A gente já está bolando algumas estratégias para poder trazer pessoas para cá, principalmente através, nesse caso específico, do LinkedIn. Organizar ação coletiva, né? Isso é um ponto bem interessante. Eu fazia com os meus clientes, acabei parando de fazer, é uma coisa que a gente vai passar a fazer até o final do ano no negócio. E ceder espaço. O que é um ceder espaço? De repente chamou o Eduardo Macedo, dá uma palestra aqui, estou cedendo meu espaço para alguém que está dentro da minha comunidade ganhar autoridade junto com vocês para que vocês possam ganhar conhecimento também. Então, essa ideia que faz o seguinte, ó, eu estou aqui para servir, eu não estou aqui só para eu aparecer. Até falei para o Vitor, né? Essa terceira aula consecutiva que eu estou fazendo, ou na próxima não pode ser. Eu preciso abrir espaço para gente boa da nossa comunidade para poder falar, né? Então, era esse conteúdo. Ó, eu falei para vocês, são 9 itens, 9 aceleradores e cada acelerador tem 7 itens. Então, eu falei para vocês aqui hoje 63 itens em exatamente 1 hora. Bastante, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu quero abrir para algumas perguntas, comentários e geralmente eu gosto de acabar em cima da pinta, mas eu vou abrir mais 10, 15 minutinhos aí para a gente bater um papo sobre isso e tirar algumas dúvidas de vocês. Bora? Lembrando que para fila é só levantar a mão, tá? Só levanta a mão. Senão eu começo a chamar aqui, gente. Vou chamar o Thales. Thales, tá aí, meu querido? Pego de Tá, pode surpresa, meu. sair, Se Zé. não Ele tá falar, eu numa pego de outra surpresa. reunião.
Tá em outra reunião. E aí, Falou. Caio? Vou falar do Caio aqui. Como que foi para você? Qual, Opa, qual bom dos dia. itens aqui te chamaram mais atenção? Eu acho que agora é como a gente pega todo esse conteúdo, todas essas estratégias que já deram certo com grandes cases e a gente aplica dentro da nossa realidade, né? Sim. Obviamente que cada um entendendo o seu produto, seu perfil, como chegar até aquele resultado, mas me instiga muito porque é como se eu tivesse com muitas ferramentas, muitos conteúdos, muitas informações na minha mão. Agora eu preciso saber aplicar isso da melhor forma, né? Então, estar aqui toda segunda-feira abre minha mente, de verdade, assim, tem sido muito positivo, para que eu possa colocar os meus projetos e objetivos no decorrer da semana. Eu tenho sido um pouco procrastinadora, confesso, né? Eu passei por uns processos aí que me deram uma desanimada, mas estar aqui agora me volta a dar motivação e fazer com que eu acredite que eu sou boa, que eu preciso, de fato, pegar esse potencial e colocar em prática. Acho que é isso. Legal. Obrigado, Thaline. Foi legal a reunião que eu tive tanto com você quanto com o Thales. Espero ter ajudado aí. Agora eu vou abrir para o Caio. Caio, fala aí. Opa, bom dia pessoal, tudo certo? Foi muito bom, anotei tudo aqui no meu caderninho, mas eu acho que o que mais me pegou foi a parte de contribuição, principalmente da mentoria gratuita, que a gente já tinha conversado no nosso mentoria individual na quinta. Conteúdo gratuito também, que é algo que eu já faço, mas tem que intensificar mais. E teve alguns pontos de domínio, por exemplo, eu sou desenvolvedor, entendo um pouco de IA, de copy, mas tráfego é algo que, assim, é Cortou um pouco. Não sei se foi só para mim. Cortou, cara. É cortado. Legal. Agradecer também o Henrique, a Cíntia, que são franqueados nossos. E legal. Oi? Tá me ouvindo agora? Tô sim. O microfone parou de funcionar aqui. Não, bora. Mas, por exemplo, o tráfego, que é algo que eu não tenho tanto conhecimento, assim, é bem raso mesmo o conhecimento, tenho começado a mexer alguma coisinha por agora, então é muito interessante esse domínio também. Foi bem enriquecedora, bem enriquecedora. Tem bastante coisa aqui para sentar e refletir. Legal, legal. Bacana, quem mais? Gente, então vamos lá. Eu vou, como a gente já passou do tempo, vou encerrar por aqui. Quero agradecer demais a participação de vocês aqui. E aí, semana que vem, vamos ter a Aline falando sobre sucesso do cliente, né, Aline? É um conteúdo incrível e que a gente pode trabalhar. Gente, é o seguinte. A gente tem alguns mentores, inclusive dentro da Guia-se. A mentoria desses caras não está inclusa, mas vocês podem contratar, tá? Ó, quero fazer mentoria com X, Y, Z, de 1 hora, bater um papo, vai custar R$ 97, pode passar no cartão, pode fazer Pix, enfim. Beleza? Então, são dos mentores para a gente remunerar os mentores que estão trabalhando aqui com a gente. Então, as aulas estão inclusas, a gente vai ter treinamento gravado que vai estar incluso, muita coisa, mas os mentores individuais, caso vocês queiram contratar, pode contratar 1 hora, se gostar, pode renovar, enfim, vai ser dessa maneira, tá? A princípio. Depois a gente vai pensar em coisas diferentes, como que a gente vai rolar, só para deixar claro, alinhado. Já tem algumas pessoas que marcaram e se está marcado, a gente não vai cobrar, tá? Então a gente vai fazer aí como pro bono, mas só falando, eu quero falar especificamente com um cara de tráfego, eu quero falar especificamente sobre um problema que você tem para poder ajudar. Então a gente tinha, eu tenho isso precificado a R$ 200, mas a gente vai começar agora por 97. Beleza? Então é isso. Obrigado, gente. Valeu. Semana que vem estou aí. Muito provavelmente essa semana a gente vai tomar aula extra aí. Eu chamo vocês. Fiquem atentos aí. Quero agradecer também. Eu tenho um cara novo participando aqui, que é o Thiago Carvalho, lá da Cheirinho Bom, que está aí junto com a gente, está começando. O foco dele vai ser entendimento do podcast, estratégia para a gente fazer lá patrocínio de vídeos. Então, é isso. Eu já tenho, vou mandar para ele aquela aula que eu fiz, abrindo todos os números, mas eu vou dar uma olhada com carinho no YouTube deles lá.
Então, cheirinho bom, chegando na área aí junto com a gente. Valeu, obrigado, Thiago. Tamo junto. Gente, valeu, abraço. Até Valeu, mais. valeu, Zé. Até semana Valeu, que vem. abraço, tchau, Tchau, tchau. pessoal. Aguardo vocês semana que vem. Tchau, tchau.